Agora você vai ouvir os milagres de Jesus. Preste muita atenção neste quadro, porque Deus vai falar contigo. Um momento de fé, adoração a Deus e testemunhos que vão impactar a sua vida. Aleluia! Operando eu, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Você também pode participar, mandando seu testemunho de vida para nosso WhatsApp DDD 79988727817. O seu testemunho de vida pode trazer ânimo, alegria e força para as pessoas vencerem as lutas do dia a dia. Faça já a sua parte. Essa missão também é sua e a Rádio Canhoba FM está abrindo as portas para você. Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Para dizer o seguinte para você: depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele pode fazer por você. Depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele vai fazer pelos teus familiares. Depois do que você ouviu hoje, creia que quando Ele quer agir, Ele faz e faz bem feito. Aleluia! No ar, os milagres de Jesus. Acesse www.canhobafm.tk. Ouça também a nossa rádio pelo aplicativo Radiosnet. Deus vai falar com você agora. Bom, eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês, para contar um pouco do que Deus fez na minha vida. Meu nome é Emanuele, tenho 23 anos. Sou casada e tenho um filho. Minha história, os testemunhos que eu tenho começaram bem cedo já. Aos 17 anos eu engravidei. Tive uma gravidez bem tranquila, mas meu relacionamento era um pouco conturbado, brigas todo dia, mas eu sempre foi uma gravidez tranquila. No dia de eu ganhar meu filho, meu milagre, eu fui para a mesa do parto, tive uma parada cardíaca, tive hemorragia e os coágulos foram para o meu pulmão. Aí já estava começando um dos milagres que Deus ia fazer na minha vida. Mas com a graça de Deus eu sobrevivi e fui para o quarto, muito inchada, com muito inchaço e com bastante manchinhas no meu rosto. Só que os médicos não tinham contado para os meus pais que eu tinha tido essa parada cardíaca, que eu tinha tido hemorragia, tinha formado coágulos ido para o meu pulmão. Eles não tinham contado nada disso. E também na hora do parto, meu filho nasceu com a perninha virada para trás. Aí também já estava mais um dos milagres que Deus estava fazendo na minha vida. Só que os meus pais esconderam de mim. Só que daí na hora foi um ortopedista e conseguiu, com a graça de Deus, colocar a perninha do meu filho no lugar. Pois os médicos já estavam desenganando ele, falando que ele iria ter que fazer fisioterapia pelo resto da vida, iria ter que fazer várias cirurgias, mas aí Deus já estava fazendo um milagre na minha vida. Bom, fiquei 3 dias no hospital, fui para casa muito inchada e tinha muito cansaço para fazer qualquer coisa. Eu ia andar, eu cansava, eu ia escovar meus dentes, eu cansava, então eu estava começando a depender de todo mundo para fazer as coisas. E teve um dia que meu pai chegou e falou para minha mãe: olha, essa menina não está bem, então eu acho bom você levar ela no hospital para ver o que aconteceu. E eu fui para o hospital. Quando eu fui para o hospital, no mesmo lugar onde eu tinha ganhado meu filho, eu voltei. E quando eu voltei lá, o médico cardiologista que me atendeu, ele mandou eu me internar na mesma hora, pois ele falou que meu estado era grave, não sabia ainda o que eu tinha, mas que meu estado era muito grave. Fiquei internada e foram exames daqui, exames de lá. Eu nunca questionei Deus o porquê de eu estar passando por tudo aquilo, o porquê de eu estar sofrendo tudo aquilo, várias picadas, algias, vários exames. E todos os exames que eu iria fazer, eu louvava a Deus. Eu não reclamava, eu não questionava. Eu sempre agradecia a Deus porque eu sabia que Deus tinha algum propósito com aquilo na minha vida. Fiquei 1 semana internada para os médicos descobrirem o que eu tinha.
até que eu fiz uma cintilografia, tomografia, fiz bastantes exames e eles constataram que eu tinha hipertensão pulmonar, que é uma doença que é grave e rara, e hoje eu estava lendo que ela afeta 52 pessoas em cada 1 milhão de pessoas. Só que eu fiquei internada, fui embora para casa pelo fato de eu ter acabado de ganhar neném e fui embora para ficar internada a domicílio. Fiquei usando aparelho de oxigênio, não podia sair de casa. E eu fiquei durante 6 meses naquele aparelho, aí até que teve um dia que o médico me chamou para fazer um cateterismo. Fui fazer esse cateterismo e o médico falou para os meus pais que eles iriam aplicar uma injeção no meu pulmão, que o meu pulmão estava em 110, a pressão, e o normal é 20 de uma pessoa normal, e o meu estava em 110. E que se esse remédio abaixasse a pressão do meu pulmão, esse remédio iria custar muito caro, mas meus pais pediram para ele fazer, eu fiz, só que as notícias não foram muito boas. O remédio não abaixou a pressão do meu pulmão, então os médicos me deram apenas 2 anos de vida, que era esperar eu viver e que uma hora ou outra eu ia morrer, eu não ia aguentar, porque essa doença ela dá uma expectativa de vida para pessoas de 1 ano a 2 anos. Mas meus pais guardaram aquilo para eles, não me contaram e eles foram atrás de mais recursos para mim, até que me encaminharam para São Paulo. Fui para São Paulo, aí chegando lá em São Paulo, fiz uns exames e a médica me falou: seu caso é grave, a gente vai estudar seu caso, vamos ver, porque aqui tem uma cirurgia nova que saiu, que retira os coágulos do pulmão, mas vamos estudar seu caso, daqui a 1 mês a gente te retorna. Aí deu 1 mês e ela me retornou, queria marcar a cirurgia para a semana do meu aniversário, mas eu não quis, aí elas marcaram a cirurgia para outro mês, e eu lembro como se fosse hoje, foi dia 1º de junho. Eu fui e eles explicaram como é que é essa cirurgia. A cirurgia é feita, eles cerram o pulmão, eles abrem, congelam você, seu sangue não passa mais onde você passa pelas máquinas. E que essa é uma cirurgia muito difícil, que ia ser complicada, que eu poderia voltar com alguma sequela, poderia ter alguma intercorrência pelo fato do meu caso ser grave. Mas eu sempre confiei em Deus. E eu fui para aquela cirurgia no outro dia cedo, me internei num dia, fui para o outro. Ainda eu lembro como se fosse hoje o médico batendo em mim falando assim: você sabe que você pode morrer, né? Mas eu pensei assim comigo, eu sei que é o médico dos médicos que está lá em cima e que não é eles que vão fazer cirurgia, e sim Deus. Fui para a sala de cirurgia, minha cirurgia demorou coisa de umas 8, 9 horas. Para honra e glória de Deus foi tudo tranquilo, não tive nenhuma intercorrência na cirurgia, foi tudo bem, graças a Deus. Fui para a UTI e naquele meio tempo meus pais tinham feito uma campanha e Deus tinha falado que eu ia ficar 16 dias naquele hospital. Fiquei na UTI 6 dias e fiquei no quarto 10 dias. Quando deu o 16º dia, as médicas falaram assim: olha, você pode ir embora, porque cada dia que a gente vê seus exames, a gente se surpreende com a sua melhora. Então você pode ir embora. E foi realmente que Deus cumpriu na minha vida. O que Ele prometeu, Ele cumpriu. Com 16 dias eu fui embora. Para honra e glória de Deus, não tive nenhuma mais intercorrência. Deus tinha feito um milagre ali na minha vida. E hoje fazem 6 anos que eu já fiz essa cirurgia. Estou muito bem, mas não era só esse milagre que Deus queria fazer na minha vida. Não era só esse testemunho que Deus queria que eu contasse para vocês hoje. Há 1 mês atrás também eu saí da igreja, fui embora, queria ir embora mais cedo. E na hora que eu estava indo embora, eu não me lembro de nada, mas eu bati o carro, estava sozinha. E meu carro, ele bateu num poste, foi uma colisão anteparo. O carro quase partiu no meio, bateu do meu lado, mas com a honra e glória de Deus, Deus levantou o banco, ninguém sabe como que o banco veio parar pro lado direito. E porque se o banco não tivesse levantado ali naquela hora, eu tinha morrido esmagada. E eu só lembro que eu acordei na UTI
depois de 7 dias em coma. Aí eu perguntei para os meus pais o que tinha acontecido comigo, porque eu não me lembrava de nada. Aí eles começaram a me contar, de pouco em pouco eles foram me contando que eu tinha tido um acidente muito grave, que eu tinha batido o carro, voltando da igreja, indo para casa, bati num poste, quase pegou fogo no carro, o carro quase partiu no meio e que tinha estragado totalmente o carro. E de pouco em pouco minha mãe foi contando para mim que eu tinha ficado bem no dia do acidente, só tinha tido algumas escoriações no braço e fui pro quarto. Aí eu fiquei em observação, só que depois de 24 horas eu comecei a ter bastante intercorrência, comecei a ficar muito inchada, tiveram que me entubar, só que sendo que eu estava bem, estava lúcida. Aí os médicos ligaram para minha mãe, pedindo para minha mãe ir lá, e eles falaram que tiveram que me entubar. E eu fiquei com hemorragia por dentro de mim e comecei a inchar muito. Aí minha mãe foi lá, não deixaram minha mãe me ver. Aí quando foi umas 7 horas da noite, os médicos chegaram, foram conversar com a minha mãe, falando que eles iriam ter que fazer uma cirurgia de emergência em mim, porque meu rim tinha estourado e estava me dando muita hemorragia, e que se eu não fizesse aquela cirurgia eu iria morrer. Só que antes de eu fazer a cirurgia, os médicos já tinham me desenganado, eles já tinham falado para eles, não para os meus pais, mas entre eles mesmos, que eu não iria aguentar, porque o meu caso era muito grave, que só Deus mesmo para fazer um milagre. E eles iam fazer a cirurgia, mas que não era certeza. Aí os médicos deixou meus pais ver eu, descer lá no UTI ver eu, deixou meu marido, minha amiga, minha tia, deixaram todos eles descer lá ver eu. Meu pai me contando, ele disse que na hora que ele me viu, eu estava muito inchada. Eu estava com 120 quilos, mais ou menos, de inchaço, que eu estava entubada, que eu estava com os olhos virados e com a língua para fora. Ele, naquela hora que ele disse que ele me viu, ele achou que eu tinha morrido, que eu já estava morta. Mas ele disse que ele desceu aquele hospital e ficou lá embaixo, desacreditando, achando que já tinha perdido a filha dele, que tinha ligado para a pastora falando que tinha perdido a menininha dele. Meu marido também achava que eu já tinha morrido, minha mãe, pois eu estava muito feia ali naquela UTI antes de fazer a cirurgia. Só que para honra e glória de Deus eu fiz a cirurgia. Minha cirurgia foi coisa de 1h30, ocorreu tudo bem, só que os médicos falaram assim que o rim tinha estourado, eu tinha tido uma pneumotórax, meu pulmão tinha sido furado naquele acidente e eles tinham desacreditado totalmente, que eles achavam que no dia seguinte da minha cirurgia que eu iria morrer, que eu não iria aguentar, porque tinha muito sangue dentro de mim e que meu coração já estava totalmente desabilitado. Só que de pouco em pouco eu ficava melhorando. Nesse meio tempo, muitas pessoas começaram a orar por mim, fizeram um grupo e intercessores Manu, tinha mais de 55 pessoas e com a glória de Deus, de dia em dia eu estava melhorando, só que daí eles não queriam me desentubar, já fazia 3 dias que eu estava entubada, só que Deus é tão grande, Ele faz umas maravilhas tão enormes na nossa vida, que Ele me deu a capacidade de eu mesma me desentubar, eu me desentubei sozinha. E eu retirei aquele aparelho e comecei a chamar meus pais, chamava minha mãe, chamava meu pai. Aí os médicos não quis mais me entubar. Aí minha mãe foi lá, ficou comigo e depois desse dia eu só fui tendo melhoras e melhoras. E todo mundo se surpreendia com a minha melhora, os médicos chegavam no quarto onde eu estava e falavam assim: mocinha, a gente achou que você ia morrer. Seu caso era gravíssimo, isso é um milagre. E eu sei que Deus, Ele não queria apenas esse milagre para minha vida, do meu pulmão e do meu filho. E sim que Ele queria mais um milagre para mim contar para todos e para ele dizer e mostrar o quanto Ele é grande na minha vida.
Deus, Ele fez uma obra assim tremenda na minha vida.